noite. Vamos de novo, boa noite. Acho que agora vocês estão me ouvindo melhor. Vamos lá, graça e paz. Amém. Estão felizes com Jesus? Amém. E Jesus está feliz com você? Amém. Então tá bom. Tá jóia. Um amigo meu diz, Jesus é jóia, o resto é bijuteria. É bem isso. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Vamos lá? Eu vou ler na versão A Bíblia Viva, tá? Certa vez Eliseu passou por Sunem e uma mulher rica e de boa posição na cidade o convidou para almoçar em sua casa. Depois disso, toda vez que Eliseu passava por ali, parava para almoçar ou jantar. Um dia essa mulher sunamita disse ao marido: "Sabe de uma coisa? Estou certa de que este homem que vem aqui em casa de quando em quando é um santo profeta. Vamos fazer um quarto para ele lá em cima do terraço. Colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um lampião. Assim, quando ele passar por aqui, terá um quartinho para descansar. Concorda?" E assim fizeram. O marido concordou. Versículo 11. Uma vez o profeta passou por ali e subiu ao quarto para descansar. Então chamou seu criado Geazi e disse: "Geazi, procure a dona da casa e diga-lhe que eu quero falar com ela." Quando ela chegou, ele disse ao criado Geazi: "Diga-lhe que nós somos gratos, ela tem sido muito bondosa conosco. Pergunte a ela o que podemos fazer em sinal de nossa gratidão. Se precisar de algum favor do rei ou do comandante do exército, pode nos procurar, que tudo faremos por ela." Preste atenção nessa frase. Mas a mulher respondeu que tudo estava bem com ela. "O que podemos fazer por ela?" Perguntou ele a Geazi logo depois. Então Geazi, depois de pensar um pouco, lembrou: "Meu senhor, essa mulher não tem filhos e o marido dela já é velho." "Vá, chame-a outra vez," Eliseu disse ao criado. Quando ela chegou, parou à porta do quarto do profeta, enquanto este lhe falava: "Mulher, escute bem, daqui a 1 ano, mais ou menos por esta época, a senhora vai ter um filho em seus braços." Ela, não querendo acreditar, exclamou: "Por favor, homem de Deus, não fale uma mentira dessas." Tudo, porém, aconteceu conforme Eliseu havia dito. No ano seguinte, na época anunciada, a mulher sunamita teve um filho. Um dia, quando o filho já estava mais crescido, ele saiu para visitar o pai, que trabalhava na colheita com outros homens. Queixou-se que sua cabeça doía e logo estava gemendo de dor. O pai disse a um dos empregados: "Leve-o depressa para casa, a sua mãe." Ele levou o menino para casa e a mãe o segurou ao colo. Mas o menino piorou e lá pelo meio-dia estava morto. A mãe aflita levou o corpo do filho para o quarto do profeta e o deitou na cama. Saiu, deixando a porta bem fechada. Foi depressa procurar o marido e pediu que lhe preparasse logo uma das jumentas, pois tinha de ir procurar o profeta e voltar depressa. "Mas por que tem de ser hoje?" perguntou o marido. "Hoje não é dia de festa religiosa, nem dia de descanso." Porém ela respondeu, preste atenção: "Tem de ser hoje e é muito importante." Na versão tradicional Almeida, diz assim: "Não se preocupe, tudo vai bem." A mulher diz novamente. Assim ela colocou os arreios na jumenta e, montando, saiu depressa. "Não quero parar em lugar algum, nem mesmo para descansar," disse ela ao criado que acompanhava. "Vamos parar ou andar mais devagar somente quando eu disser." Quando se aproximava do Monte Carmelo, Eliseu, que lá estava, avistou a mulher que subia e disse a Geazi: "Veja quem vem lá, a sunamita, a mulher de Sunem, aquela que nos dá hospedagem sempre. Corra, Geazi, vá encontrá-la."
Pergunte a ela se aconteceu alguma coisa. Veja se o marido e o filho vão bem. Mas a mulher nada contou ao criado, respondeu que tudo ia bem. E continuou o caminho até chegar onde estava o profeta. Então, curvando-se até o chão, abraçou os pés do profeta e chorava. Ao ver isso, Geazi quis tirá-la dali, mas Eliseu lhe disse: deixa, Geazi. Esta mulher está sofrendo muito e o Senhor ainda não me revelou a causa do sofrimento. Ela então falou: o Senhor me falou que ia ter um filho, e eu lhe pedi que não mentisse para mim. Agora veja o que me aconteceu. Eliseu, compreendendo o que havia acontecido, disse a Geazi: ande depressa, pegue o meu cajado e vá sem parar pelo caminho até a casa desta mulher. Toque o rosto do menino com o meu cajado. Porém a mãe do menino exclamou: não, meu senhor, prometi diante de Deus que só voltaria para casa levando o profeta. Portanto, daqui não irei sozinha. Então Eliseu acompanhou a mulher. Geazi, que havia saído antes deles, chegando à casa da sunamita, colocou o cajado de Eliseu sobre o rosto do menino, conforme o profeta havia dito, mas não adiantou nada. Geazi foi encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino ainda está morto. Quando Eliseu subiu ao quarto, viu que o menino, deitado em sua cama, estava realmente morto. Então, entrando, fechou a porta, ficou só com ele e orou ao Senhor. Depois se colocou de bruços sobre o corpo do menino, colocou sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, e sentiu que aos poucos o corpo do menino começava a esquentar. Então o profeta saiu do quarto e começou a andar de lá para cá e de cá para lá. Voltou de novo ao quarto, tornou a debruçar-se sobre o corpo do menino e repetiu o que havia feito antes. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou que lhe trouxesse a mãe do menino. Ao chegar, ele lhe disse: eis aí o seu filho. 3 vezes a mulher disse que tudo ia bem. E esse é o título da nossa mensagem nessa noite. Está tudo bem? O profeta, quando nós lemos o Velho Testamento, nós vemos que o profeta, ele representava Deus perante o povo. O profeta era a voz de Deus para o povo. Então, sempre que um profeta liberava uma palavra, o povo ficava com expectativa, ou sabia que vinha algo da parte de Deus, porque o profeta ele tinha essa incumbência. E nós vemos lá no começo da história que a sunamita era uma mulher de posse. Era uma mulher rica. Tanto é que ela chama o marido e fala: eu tenho observado que esse homem é um santo homem de Deus. Por que a gente não faz um quartinho lá em cima para ele? E toda vez que a gente receber a visita dele, a gente tem onde hospedá-lo, além de dar uma refeição para ele. E o marido consentiu com esse pedido da esposa. A primeira vez que a sunamita disse que tudo ia bem, se você parar para pensar, na verdade tudo ia bem, não é mesmo? Porque quando, na primeira vez que foi perguntada se tudo ia bem, ela ainda não tinha o filho. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica. O marido estava trabalhando. Ela tinha boa fama na cidade. Vamos dizer que ela era uma mulher sem dores de cabeça. Na verdade, tudo ia bem. E se você parar para pensar, eu gosto muito de trazer o texto para a nossa realidade. Essa é uma pergunta muito recorrente para nós todos os dias. Todos os dias você se depara com alguém que te fala: bom dia, boa tarde, boa noite, está tudo bem? Todos os dias você tem que responder essa pergunta. E muitas vezes nós respondemos essa pergunta de uma forma automática, não é mesmo? Nós respondemos: tá tudo bem. Mas na verdade tem situações e tem coisas que estão nos tomando tempo ou que estão nos causando preocupações. Mas essa coisa do automático, e nem vou dizer que seja errado isso, mas essa coisa da resposta automática: está tudo bem? Está tudo bem. Nós ouvimos relato aqui do Amapá. Se nós olharmos para aquela realidade e para a nossa, o que nós devemos dizer? Está tudo bem. Perto do que eles passam lá,
as minhas lutas aqui são razoáveis. Mas a primeira vez que a mulher responde, então, está realmente tudo bem. Mas Geazi, que era o moço o criado de Eliseu, né, o companheiro de viagem, Geazi detectou algo interessante naquela mulher. Ela é uma mulher rica, ela é bem casada, ela é uma mulher de boa fama na sua cidade, mas ela não tem algo que toda mulher deseja ter. Ela não tem filho. E Geazi foi e falou para Eliseu: olha, ela não tem filhos, e o marido dela já é de idade avançada. Se nós olharmos para o Velho Testamento, isso é algo muito difícil de acontecer. Nós vemos esterilidade sempre em quem? Nas mulheres. E eu não sei se o marido era estéril, não quero afirmar isso, mas a Bíblia diz que ele já era avançado de idade. E a mulher provavelmente tinha esse sonho de ser mãe, mas por conta da idade avançada do seu marido não havia muita esperança. Não havia muita expectativa de que isso acontecesse. E quando Geazi diz isso para Eliseu, Eliseu vai ao encontro dela, e nós lemos aí lá no versículo 13 e 14, ele diz... Aliás, vamos um pouquinho mais para frente, versículo 15, disse Eliseu: chamando ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano. Que flechada certeira, hein? Por esse tempo, daqui a 1 ano, você vai abraçar um filho. Tem um provérbio, Provérbios capítulo 13, versículo 12, que diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Talvez a vida dessa mulher não tivesse mais essa expectativa de ter um filho, por quê? Porque a esperança que se adia adoece o coração. Tanto é que quando Eliseu fala para ela: daqui a 1 ano você vai ter um filho, o que ela fala para o profeta? Homem de Deus, não minta para mim. Irmãos, isso tem acontecido conosco hoje. Muitas vezes nós temos recebido notícias e que nós temos parado diante de Deus e falado: Deus, eu não acredito que isso vai acontecer. O tempo está passando, os dias estão passando, e eu creio na minha forma de entender, porque nós somos pequenos e limitados diante do poder do nosso Deus, e nós cremos que o tempo, conforme vai passando, as coisas vão afunilando e elas tendem a piorar, ou elas tendem a não acontecer aquilo que o Senhor um dia falou. Mas eu quero falar para você nessa noite, que aquilo que Deus te prometeu um dia, seja ontem, seja há 1 ano atrás, seja há 10 anos atrás, seja quando você começou na sua fé, Ele é fiel para cumprir. O tempo não está no nosso domínio, mas está totalmente nos domínios do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Quando a mulher disse: não minta para mim, homem de Deus, te fiz um quartinho, coloquei uma TV, não tinha TV, né? Coloquei uma mesinha, coloquei uma cadeira bonita, uma cama para você dormir, e você vem me dar me fala isso? Eu não tenho esperança nenhuma. O que acontece? Versículo 17: concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado por Deus. No tempo determinado por Deus. Meu irmão, se não aconteceu algo que você está esperando, creia que há um tempo determinado por Deus. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Se não chegou o seu tempo, não desanime. Talvez seja essa a tônica dessa mensagem. Não desanime. A sunamita, ela não tinha um problema, ela tinha um filho morto. Tá bom para você? Ela tinha um filho morto.
Ela não tinha um problema qualquer. Ela não tinha um boleto que vencia na segunda e na terça. Ela não tinha um mecânico para pagar, que arrumou o carro e está precisando pagar. Ela tinha um problema de algo que talvez ela esperou por tanto tempo. E já quando estava sem esperança, Deus deu aquele filho. E continuando, a Bíblia, ela dá um corte no tempo, né? E diz que quando o menino já era um pouco crescido, o menino faz o quê? Vai acompanhar o pai ao trabalho. Se você parar para pensar em Israel, se você lembrar que Jesus foi ao templo com quantos anos? Com 12 anos. E discorreu com os homens instruídos da lei. Então eu creio que um menino com 12 anos em Israel, ele já estava preparado para assumir a responsabilidade de homem. Eu quero crer, não vou afirmar, que esse menino deveria ter uns 8, 9 anos, talvez. Temos um corte no tempo. E esse menino vai trabalhar, vai junto com o pai. E o que acontece? Esse menino sente uma forte dor de cabeça. E ele começa a reclamar com o pai, e o pai fala para um dos criados: pega o menino, leva ele para a mãe, que ela vai cuidar dele. Mais ou menos isso. Eu fico pensando, e aqui eu não quero desmerecer o papel do homem, desse homem como pai, deste homem em específico, mas eu fico pensando que aquela mulher talvez tenha sonhado tanto com a maternidade, tanto em ser mãe, e talvez o pai, já por ser de idade avançada, não tinha mais essa expectativa. Porque ele pega e fala assim para o criado: leva o menino lá, a mãe vai cuidar, a mãe vai dar um paracetamol para ele. Se precisar, a mãe leva no UPA. Mas a Bíblia diz que a mãe segurou o menino no colo, sentou e ficou com o menino no colo até o meio-dia. E o menino morreu. Nós temos irmãos e irmãs na casa que já tiveram a triste realidade de sepultar um filho. Não deve ser fácil. E essa mãe, então, o que ela faz? Ela pega esse menino, interessante, eu achei interessante a ideia que ela teve. Ela pega o menino, ela leva no quarto que ela fez para o profeta Eliseu. Aliás, Eliseu, que significa Deus é minha salvação. Olha que interessante. Ela pegou o menino, levou para o quarto de Eliseu, deitou o menino na cama de Eliseu e pensou o quê? Eu vou atrás do profeta. Tem coisas, irmãos, irmãs, que só Deus vai resolver para nós. Tem coisas que a nossa correria, o nosso dia a dia não vai adiantar nada. E por mais que a gente corra e tente resolver e tente dar um jeito, lá na frente você vai ver que você correu, tentou resolver, se cansou mais e não resolveu. E aí a mulher sai então, e ela chega lá diante do marido. Irmãos, é incrível, eu fico pensando nessa história. Porque ela chega diante do marido, o marido tinha acabado de mandar o menino para casa, e o menino estava doente. Mas aí a mulher chega e fala para o marido: arruma uma das jumentas para mim, que eu preciso ir ao encontro do profeta. E o marido fala o quê? Vamos continuando aqui. Por que você vai hoje? Versículo 23. Não é dia de festa de lua nova, nem sábado? Era como se o marido dissesse, né? Vamos trazer para os nossos dias aqui. O que você vai fazer hoje lá? Hoje não é sua folga. Não tem festa nenhuma lá. Por que você vai encontrar ele? E a mulher, mais uma vez, diz o quê? Não se preocupe, tudo está bem. A primeira vez estava bem, não é verdade? Mas a segunda vez ela tinha um problema. Um filho morto. Na segunda vez não estava nada bem. E aqui que talvez eu queira mexer com o nosso imaginário.
Com a ajuda do Espírito Santo, eu quero mexer com o nosso imaginário. Por quê? Porque às vezes as pessoas nos perguntam, está tudo bem? E nós respondemos, está tudo bem. E realmente está. Mas tem vezes que as pessoas nos perguntam, está tudo bem? E na verdade não está nada bem. Mas o automático está dizendo o quê? Está tudo bem. Está tudo bem. Meu filho está morto lá, mas está tudo bem. Interessante a atitude dessa mulher, porque ela pega, ela monta no jumento, junto com o criado, e ela fala o quê? Não pare. Eu quero que você siga. Só pare quando eu falar. Eu só vou parar quando encontrar o profeta. De Sunem até o Monte Carmelo, eram 50 quilômetros. E não era de carro. Informação relativa, né? Não era de carro, tinha que pegar o jumento e sair. 50 quilômetros para ir e 50 para voltar. No lombo de um jumento. Mas ela falou o quê? Eu não vou me distrair. Porque eu vou buscar em Deus o milagre para minha casa. Eu não vou me distrair porque eu creio que o Deus que me deu um filho é o Deus que vai ressuscitar o meu filho. Eu fico olhando para os nossos dias, irmãos, eu fico parando, prestando atenção algumas vezes e olhando para a história dessa mulher, eu fiquei refletindo algumas coisas que, embora o marido já fosse de idade, essa mulher talvez nunca cogitou se divorciar do seu marido porque ele não tinha condições de dar-lhe um filho, embora lhe desse uma vida muito boa. Nos nossos dias as coisas estão descartáveis. Esses dias eu vi uma reportagem de uma mulher que estava cuidando de um marido, e aqui eu não quero causar nenhum tipo de choque, porque vocês também veem isso. Mas o marido sofreu um AVC e está em estado vegetativo, e essa mulher, por sentir-se afetivamente prejudicada, ela arrumou um namorado e colocou dentro de casa. E o marido vegetando. É o que tem acontecido hoje. E as pessoas estão achando que isso é normal. Por quê? Porque ela tem emoções, ela tem afeto, ela precisa ser suprida nas suas necessidades. Tem coisas acontecendo e nós estamos achando que tudo está ficando normal. Mas quando nós falamos de normal e de comum, nós falamos de normal é aquilo que é norma, aquilo que é lei. E comum é aquilo que a comunidade tem feito. Nós estamos achando que o normal, que o comum é normal. E na verdade não é. O comum não é normal. O normal nunca vai mudar. Se Deus falou para mim e para você que nós somos uma só carne, isso nunca vai mudar. Se Deus falou para nós, não mate, isso nunca vai mudar. Então, na segunda vez, a mulher responde que está tudo bem, mas ela tem um filho morto. E na terceira vez, Geazi novamente pergunta para ela. Por quê? Porque quando Eliseu vê a mulher vindo, Eliseu já detecta que é a mulher de Sunem. A Sunamita. Quando eu me converti, eu achava que era o nome dela. Eu achava que ela chamava Sunamita. Não, é porque ela era da cidade de Sunem. A Sunamita está vindo e Eliseu fala: aquela mulher que nos fez uma pousada, que nos fez um quarto, ela está vindo. Vai ao encontro dela novamente e pergunte se está tudo bem. Geazi pergunta e ela responde o quê? Está tudo bem. Mas essa mulher, ela veio, e como nós falamos, ela veio com um propósito. Ela veio com um objetivo: eu vou encontrar o profeta. E quando o profeta vai ao encontro dela, e o profeta dá uma ordem para o seu moço, fala: você vai lá, pega o cajado, toca no menino e vê o que acontece.
E a mulher fala o quê? Não, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. Irmãos, o profeta representava Deus. É a mesma coisa de você ter uma situação difícil e falar para Deus: Deus, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. O pastor Edson pregou domingo de Jacó. Jacó falou o que naquela batalha? Eu não te deixarei se o Senhor não me abençoar. Talvez o que essa mulher mais tem ensinado para mim e para você nessa noite é ser forte e resiliente. É buscar forças aonde a gente nem sabe que tenha. Eu me lembro que um dia chegou o meu cunhado lá em casa e deu uma notícia trágica a respeito da família da minha mãe. E eu lembro que eu entrei dentro de casa em desespero, chorando. E a minha esposa foi muito sábia, ela falou: Anderson, você precisa acalmar. Porque o pior, se tiver que acontecer, já aconteceu. Você precisa acalmar porque você precisa ser forte nessa hora. E eu lembro que aquilo serviu muito para mim. Não passado muito tempo, nós passamos aquela situação com a nossa filha e ela falou a mesma coisa na porta do HU. Anderson, aconteceu isso, mas fique tranquilo, seja forte, Deus está conosco. Deus está conosco, e como diz o cantor, se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus, se Ele fechar a outra, Ele é Deus. Então nós vamos passando por momentos e por experiências que a gente olha. A última vez que eu ministrei, eu falei de Hebreus 12, e o escritor de Hebreus fala a respeito da advertência. Nós olhamos para a advertência como algo negativo, quando nós deveríamos olhar como algo positivo. Deus está me dando uma oportunidade de crescer em fé. É fácil? Lógico que não é. É fácil você pegar um filho no colo, semi-morto, e colocar ele numa cama ou numa maca de hospital e falar: meu Deus, e agora? É fácil você de repente olhar para um caixão e ver o filho, principalmente as mulheres, ver o filho que você gerou dentro de um caixão. É claro que não é. Mas olha o que o profeta Isaías disse, em Isaías 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Pergunta. A resposta já vem em seguida. Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, o que é muito difícil, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus não se esquece de nós. Deus tem preparado momentos e encontros específicos para que nós venhamos crescer em fé. Deus preparou um dia para a Sunamita. Um dia que ela achou que nada iria acontecer, ela recebeu uma notícia: hoje você vai receber uma notícia boa, você daqui a 1 ano vai ser mãe. Eu não acredito. Passado 1 ano, ela pegou a criança nos seus braços. Talvez a maior bênção que ela recebeu em vida. Passado pouco tempo, ou alguns anos, ela vê aquela criança morta. Mas quando ela vai ao encontro do profeta, e ela traz o profeta de volta para casa. E o Eliseu ele tem uma coisa interessante no ministério dele. Se você lembrar lá no começo do ministério dele, quando ele ainda está com Elias, Elias fala para ele: pede o que você quer, que eu te dou. Eliseu falou o quê? Eu quero porção dobrada do Espírito que habita em você. Pode parecer curiosidade. Elias, a Bíblia relata 7 milagres no ministério de Elias. Eliseu, 14.
Deus não deve para ninguém. Eliseu tinha 13 milagres, mas daí, certo dia ele morreu, jogaram ele num buraco. E daí estava passando lá, uma batalha, um vucu-vucu, uma bagunça. Jogaram um rapaz morto dentro da cova onde estava Eliseu. Quando o rapaz morto bateu nos ossos de Eliseu, puf, pulou vivo para fora. De 13 foi para 14. Deus é maravilhoso. Deus não deve para ninguém. Aí eu estava estudando essa palavra e eu brinco, mas falando sério, tá? Eu lembrei de uma frase que a gente vê muito hoje. Foco, força e fé. Aí eu estava passando na rua, eu vi um rapaz com uma camiseta assim escrita: Deus, foco, força e fé. Eu falei, obrigado, ajudou na mensagem. Eu tinha visto aquela frase, eu tinha esquecido da frase, porque a minha cabeça já não funciona como há uns anos atrás, né? Eu tinha muita facilidade de guardar as coisas, hoje em dia tem que anotar. Aí eu vi a camiseta do rapaz e falei, uau, lembrei! Foco, força e fé. Foi o que essa mulher teve. Primeiro ela teve força, por quê? Porque quando ela pega a criança morta, ela leva lá no quarto, deixa a criança em cima da cama e fala, eu preciso ser forte. Eu estou aqui parafraseando. Mas ela fala, eu preciso ser forte, eu preciso buscar o homem de Deus para que talvez um milagre aconteça na minha casa. Mas eu penso que na cabeça dela não existia talvez, existia uma certeza, se Deus me deu, Ele vai me dar de novo. Ela teve foco, por quê? Porque quando ela monta no jumento, ela fala o quê? Não para. Você só vai parar a hora que eu mandar. E 50 quilômetros no lombinho do jumento. Indo atrás do quê? Do milagre. Irmãos, hoje a gente vai atrás do milagre de carro. Está mais fácil. Está mais fácil. E ela teve fé. Quando essa mulher encontra o profeta e ela fala, você vai voltar lá comigo. Eu tenho certeza que Deus vai me dar esse menino de volta. Eu fico admirado da força dessa mulher. E na verdade, eu acredito que isso é uma característica muito inerente às mulheres. As mulheres têm esse poder de fé e esse poder criativo de, no meio de uma tempestade, acreditar que tudo vai bem. O homem desespera, ou estou mentindo? O homem desespera. O homem já sai louco. A mulher para, raciocina e toma a melhor decisão, a decisão mais certeira. Eu quero finalizar. Muito provavelmente o convite de Deus para nós essa noite é para aqueles que sempre respondem de maneira automática. Está tudo bem. Quantas vezes nós falamos que está tudo bem, como a Sunamita falou para Geazi na primeira vez, mas só por ser um mecanismo de defesa. Sabe por quê? Porque a gente não quer se abrir. Quando a mulher fala a primeira vez para Geazi que está tudo bem, muito provavelmente, pela sua falta de esperança, ela não queria abrir. Não, está tudo bem. Meu marido tem um bom emprego, eu tenho carro, eu tenho casa, e se você quiser eu faço até uma para você. Está tudo bem. Mas muitas vezes nós falamos que está tudo bem com um jeito de dizer para as pessoas que, olha, não precisa se preocupar comigo. As coisas que eu tenho para resolver,
Está tudo dentro dos conformes. Eu consigo me defender bem. Eu consigo controlar. Mas na verdade, talvez não esteja bem. A segunda vez, a sunamita disse ao marido, mas muito provavelmente para despistar ou para não alarmar o marido diante da situação que estava acontecendo, que era a morte do filho. Quantas vezes você já falou que estava bem, mas para que não viesse causar um tumulto ou uma situação, talvez dentro da sua casa, talvez no seu trabalho, onde fosse causar um rebuliço, e ninguém talvez saberia como resolver aquela situação. Quantas vezes nós falamos como a sunamita por uma terceira vez que tudo está bem, assim como ela falou novamente para Geazi, por uma questão de confiança. E é aqui que eu quero que você fique. Porque eu creio que o Deus que me deu é o Deus que vai ressuscitar. É errado falar que tudo está bem? Não. Mas desde que a nossa confiança esteja no Senhor. Se tudo estiver bem porque eu tenho como pagar minhas contas, se tudo estiver bem porque todos estão com saúde, me desculpe, mas para mim meramente é um esforço humano. É uma forma de nós dizermos, está tudo tranquilo, como diz hoje está tudo dominado, e eu não preciso de ajuda. Mas quando nós olhamos para Deus e falamos, Deus, ainda que tudo esteja bem, ou se tudo vier a ficar de uma hora para outra ruim, eu confio no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Todavia nós confiamos no Senhor. O salmista diz isso lá no Salmo 20, versículo 7. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha oração. Está triste, meu irmão, está triste, minha irmã. Não desanime. Pegue a Bíblia, escolha um salmo de ação de graça e fala, Deus, hoje o dia está terrível, mas eu confio no Teu poder e eu creio que a hora que eu for deitar minha cabeça no meu travesseiro, tudo vai estar bem. Deus, hoje não deu nada certo no meu trabalho. Acordei atrasado, perdi o ônibus, chamei o Uber, deu mais de R$50. Cheguei no serviço, o patrão me deu uma bronca. Fui almoçar, tinha acabado o ticket de refeição. À tarde não consegui completar o serviço que eu precisava entregar. Cheguei em casa, na hora que saí do trabalho, tomei uma chuva, um pé d'água. Que dia, Deus! Mas obrigado porque eu cheguei na minha casa. Obrigado porque o Senhor me guardou. Obrigado porque o Senhor tem me sustentado. A Tati falou aqui, na hora do louvor, o versículo que está lá em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 12. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E se Ele nos ajudou até aqui, Ele vai nos ajudar todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra dEle está escrita, Ele escreveu, Ele selou e não vai sair disso. Se Ele determinou, é assim que vai ser. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Você vai fazer um momento de reflexão aí, nós vamos orar. E talvez você tenha entendido que essa palavra veio de encontro a alguma situação que você tem passado. Que o Espírito Santo possa trazer luz para que você venha tomar as decisões certas
e para que Deus venha fazer um milagre acontecer na sua casa. Acaso há impossíveis para Deus? Não. Agindo Deus, quem impedirá? Deus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai. A Tua palavra, ela é viva. A Tua palavra é eficaz. E todos que aqui estão, eu creio que há um propósito do Senhor para a vida de cada um, Senhor. Como indivíduos, como famílias, como homens e mulheres que servem ao Senhor e que creem que tudo está no controle das Tuas mãos, Senhor. Não sei qual a situação, não sei o que pode estar se passando, Deus, na vida aqui de cada um. Eu sei os problemas que eu tenho, Senhor. E eu quero aqui dizer, Deus, que eu preciso do Senhor, Deus. Eu preciso de Ti, porque se eu for na força do meu braço, eu vou cansar e não vou resolver nada, Deus. Talvez tem pessoas aqui que estão lutando com enfermidades e que não tem visto, Deus, algo acontecer, um sobrenatural acontecer. Nós clamamos por um milagre nesta noite, Senhor. Nós clamamos por um milagre físico, Senhor, um toque do Teu Espírito que traga cura. Seja qual for a enfermidade. O Senhor trouxe de volta aquele moço, aquele menino que havia morrido. O que é uma enfermidade para o Senhor? Talvez há pessoas aqui que têm lutado, Senhor. Lutado em oração para a salvação dos seus parentes, lutado em oração para a salvação dos seus filhos, cônjuges. Que o Senhor esteja intervindo nessa noite, Senhor, e que essa pessoa possa chegar um dia e falar: Deus, tudo agora está bem. Tudo está bem, porque um dia eu resolvi acreditar que se o Senhor tomar as rédeas da minha vida, realmente todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Talvez tem pessoas aqui, Deus, que têm lutado com suas finanças, que tem necessitado de um milagre nas suas finanças, e eu quero também clamar, Senhor, e pedir a intervenção do Senhor, Deus, sobre as nossas vidas, Senhor. Como já foi dito aqui, nós temos muito perto de alguns, mas nós nos preocupamos com tantas coisas e muitas vezes não sabemos como resolver essas coisas, Senhor. Deus, aqueles que estão com preocupações emocionais, Senhor, espírito de depressão saia em nome de Jesus. Espírito de morte saia em nome de Jesus. Pessoas que não têm achado solução para suas vidas, pessoas que têm pensado em desistir da fé, Senhor, restaura nesta noite a fé deste irmão e desta irmã, Senhor. Glorifica o Teu nome, oh Jesus, glorifica o Teu nome através desta palavra sendo gerada na mente e no coração desses irmãos, Senhor, e uma nova esperança brotando no coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por esta igreja, Senhor. Eu oro pela nossa comunidade, Senhor, que o Senhor nos faça como esta mulher sunamita, que mesmo quando as coisas não vão bem, que nós possamos procurar ajuda em Ti, Senhor, para que o Senhor venha resolver, Deus, não resolver os nossos problemas, mas para que o Senhor venha atender os desejos mais íntimos do nosso coração, Deus. Que a nossa vida seja uma vida de adoração, e que tudo que nós viemos fazer, Senhor, venha redundar em fé, venha redundar em glória, venha redundar, Senhor, em louvores ao Teu nome, Deus. Faz desta comunidade uma comunidade forte, Deus, na fé, forte na fé, que avança, Senhor. Irmãos, fica com o seu olho fechado, só um instantinho. Aqueles que desanimaram na caminhada,
aqueles que, de certa forma, cansaram na caminhada. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor fortaleça esses irmãos. Há pessoas no nosso meio que se cansaram na caminhada. Há pessoas que não têm mais esperança nenhuma. E eu digo isso é na fé. Há pessoas que têm vindo domingo após domingo, semana após semana, e não têm encontrado motivos para adorar o Senhor. Mude essa situação, Senhor. Nós clamamos por Ti, Deus. Pessoas que perderam parentes, Senhor. Pessoas que perderam pessoas amadas, Senhor. E que têm olhado e falado: Senhor, aonde o Senhor está? Mostra, Deus, que o Senhor está no controle de tudo. Mostra que, por vezes, a vida, Deus, tem seus dissabores, mas que o Senhor está olhando por nós, Senhor. E que esses momentos difíceis, Deus, venham servir de aprendizado para nós, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus.